Manuela estava sentada no chão frio do pequeno quarto, seus olhos vagavam pelas paredes sujas e pela janela de vidro quebrado, de onde entrava uma brisa gélida da noite. Silvério não estava em casa, e esse era o único momento em que Manuela conseguia respirar sem o peso do medo em seu peito. Ela não tinha mais certeza de quantos anos tinha vivido naquele pesadelo, mas sabia que cada segundo na presença de seu padrasto era uma eternidade amarga. Não vou mais ficar aqui, ela pensou, apertando o pequeno urso de pelúcia contra seu peito. A pelúcia, um presente de sua mãe Rosa, era um dos poucos objetos que a conectavam a um passado mais tranquilo. Mesmo que as memórias de sua mãe fossem confusas e dolorosas, Rosa era uma figura que Manuela lembrava com ternura, algo que a fazia acreditar que o mundo podia ser mais do que aquele lugar sombrio. Com passos silenciosos, Manuela se aproximou da janela. O vidro quebrado era perigoso, mas ela não se importava, qualquer dor física seria preferível ao tormento que vivia ali. Ela colocou uma perna para fora e se apoiou no parapeito, olhando para o lado de fora com uma mistura de medo e esperança. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo, enquanto seus olhos vasculhavam o quintal mal iluminado. Era agora ou nunca. Se Silvério a pegasse, não haveria uma segunda chance. Ele a manteria presa ainda mais severamente. Ela sabia o que aquele homem era capaz de fazer, já tinha sentido na pele. Com um suspiro trêmulo, Manuela finalmente saltou para o lado de fora. Seus pés descalços pousaram no chão frio e úmido, e ela correu o mais rápido que podia, atravessando o terreno em direção ao bosque que ela sabia que ficava ali perto. A noite era escura, e a lua cheia iluminava apenas parcialmente o caminho tortuoso por entre as árvores. Manuela corria sem olhar para trás, com medo de que Silvério pudesse aparecer a qualquer momento. Ela ouvia o som de sua respiração pesada e dos galhos secos quebrando sob seus pés. A adrenalina a empurrava para frente, além do medo, além do cansaço. Depois de algum tempo, Manuela avistou um grupo de construções em meio às árvores. Havia algo diferente nelas, não eram casas pequenas como as que estava acostumada a ver na cidade. Eram grandes e pareciam sólidas, construídas para suportar o tempo e seus caprichos. Ela se aproximou cautelosamente, notando que o local era uma fazenda, e as construções eram galpões e celeiros. A fazenda estava adormecida, o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som distante de animais. Manuela entrou no celeiro mais próximo, abrindo cuidadosamente a porta de madeira que rangeu levemente. O coração saltou quando ela ouviu o barulho, e por um momento ficou congelada, esperando que algo acontecesse. Mas nada se moveu, e nenhum som indicou a presença de outra pessoa. Ela fechou a porta devagar, tentando não fazer mais barulho, e então se dirigiu para um canto onde havia um monte de feno. Se aninhando ali, ela se cobriu com um pedaço de pano que encontrou por perto. Por um breve instante, ela permitiu que o alívio inundasse seu corpo. Estava segura. Pelo menos por enquanto. Manuela fechou os olhos e tentou adormecer, mas o sono demorava a chegar. Pensamentos tumultuados enchiam sua mente, imagens de sua mãe, de Silvério, e daquilo que ela tanto queria, uma vida diferente, longe de toda a dor e crueldade. O amanhecer chegou e, com ele, os primeiros sons da fazenda acordando para um novo dia. Manuela se encolheu no canto, tentando se manter fora de vista. Ela ouviu vozes do lado de fora, passos que iam e vinham. Seu coração começou a acelerar novamente, e ela torcia para não ser descoberta. Mas não demorou muito para que uma figura surgisse na porta do celeiro. Um homem alto, vestindo um macacão desgastado, parou no batente e olhou em direção ao feno onde Manuela estava escondida. Ele franziu o senho e caminhou até ali, e Manuela sabia que não podia mais se esconder. "Ei, quem está aí?" perguntou ele, sua voz era grave, mas não ameaçadora. Manuela levantou a cabeça devagar, seus olhos arregalados encontraram os dele. O homem pareceu surpreso ao ver uma menina escondida ali, seus olhos se suavizaram um pouco. "O que você está fazendo aqui, garotinha? É perigoso ficar sozinha assim?" Ele se abaixou, ficando na altura dela. Manuela não sabia o que responder. Sua boca estava seca, e ela tinha medo de dizer qualquer coisa que pudesse colocá-la em perigo. O homem percebeu o medo nos olhos dela e suavizou o tom. "Meu nome é Joaquim. Eu trabalho aqui na fazenda. Você está perdida? Onde estão seus pais?" Ele perguntou, tentando ser gentil. "Não tenho pai.
A voz de Manuela saiu quase como um sussurro. Eu fugi. Joaquim franziu o senho novamente, agora com uma expressão de preocupação. Ele sabia que aquilo não era algo que podia resolver sozinho. Uma criança fugindo não era algo que se via todos os dias, e ele precisava informar ao patrão. Joaquim se levantou e estendeu a mão para Manuela. Venha, você precisa falar com o senhor Andrés. Ele vai saber o que fazer. Não tenha medo, vamos cuidar de você. Joaquim tentou sorrir, encorajando-a. Manuela hesitou por um momento, mas algo nos olhos de Joaquim a fez confiar nele. Ela pegou sua mão e se levantou. Com passos inseguros, seguiu Joaquim para fora do celeiro e em direção à casa principal da fazenda. A mansão era imponente, com grandes colunas e janelas altas. Manuela se sentia pequena diante daquela construção, mas não havia mais para onde correr. Andrés estava na varanda, tomando seu café da manhã, quando viu Joaquim se aproximando com uma menina ao seu lado. Ele franziu a testa, curioso e preocupado. Assim que os dois chegaram perto, ele se levantou e foi ao encontro deles. Joaquim, o que está acontecendo? Quem é essa criança? Perguntou Andrés, sua voz era firme, mas havia uma suavidade quando olhou para Manuela. Senhor Andrés, encontrei essa menina escondida no celeiro. Ela disse que fugiu de casa. Não parece estar machucada, mas é melhor que o senhor fale com ela. Joaquim explicou, soltando a mão de Manuela gentilmente. Andrés se abaixou para ficar na altura da menina. Seus olhos encontraram os de Manuela, e ele viu o medo ali. Algo naquele olhar o fez sentir uma pontada de compaixão imediata. Ela era tão pequena, tão frágil. Olá, meu nome é Andrés. Você pode me dizer seu nome? Ele perguntou, sua voz agora muito mais suave. Manuela, ela respondeu timidamente. Manuela, você está segura agora, ninguém vai machucar você aqui. Você está com fome? Quer comer alguma coisa? Andrés perguntou, tentando deixá-la mais à vontade. Manuela assentiu lentamente. Ela estava faminta, não lembrava a última vez que tinha comido algo decente. Andrés se levantou e fez um sinal para que Joaquim a levasse para dentro. Vamos entrar, vou pedir para prepararem algo para você comer. Depois podemos conversar mais, tudo bem? Andrés disse, tentando oferecer um sorriso encorajador. Manuela o seguiu, ainda desconfiada, mas sentindo um leve alívio. Algo naquele homem parecia sincero, e ela precisava acreditar que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado um lugar seguro. Dentro da casa, Manuela foi levada até a cozinha, onde uma mulher de meia-idade, com um sorriso acolhedor, lhe ofereceu pão fresco e leite morno. Manuela comeu devagar, como se não quisesse chamar atenção, mas a fome era evidente em cada mordida. Andrés observava de uma certa distância, sua mente cheia de perguntas. Quem era essa menina? De onde ela tinha vindo? O que a fazia fugir assim, sozinha? Mas ele sabia que precisava dar tempo a ela. As respostas viriam com o tempo, e a prioridade agora era garantir que ela estivesse segura. Depois que Manuela terminou de comer, Andrés se aproximou novamente. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Manuela, você pode me contar um pouco sobre o que aconteceu? Por que você fugiu? Ele perguntou gentilmente. Manuela olhou para baixo, suas mãos brincando nervosamente com a barra da blusa. Ela não queria falar sobre Silvério, sobre tudo que tinha vivido. Mas algo em Andrés parecia confiável, e ela sabia que precisava de ajuda. Meu padrasto, ele não é uma pessoa boa. Ele me machuca. A voz de Manuela tremeu enquanto as palavras saíam, e ela não conseguiu evitar que lágrimas brotassem em seus olhos. Andrés sentiu seu coração apertar ao ouvir aquilo. Ele respirou fundo, tentando não demonstrar a raiva que sentiu pelo homem que fez mal a uma criança tão pequena e indefesa. Não se preocupe, Manuela. Você não vai mais precisar voltar para lá. Eu prometo que você estará segura aqui. Andrés disse, sua voz firme, mas cheia de ternura. Manuela olhou, seus olhos ainda cheios de lágrimas, mas havia algo novo ali, uma fagulha de esperança. Ela não sabia se podia confiar plenamente naquela promessa, mas queria acreditar.
Talvez, finalmente, tivesse encontrado um lugar onde pudesse ser apenas uma criança, sem medo, sem dor. Obrigada, ela sussurrou, e Andrés apenas assentiu, determinado a cumprir sua promessa. Enquanto o dia avançava, a fazenda continuava com suas atividades, mas, para Manuela, aquele era o início de uma nova jornada. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia haver algo de bom esperando por ela. Andrés olhava para a menina com a determinação de protegê-la e garantir que ela nunca mais precisasse viver com medo. Assim, o primeiro dia de liberdade de Manuela terminou, e a fazenda, com seus campos vastos e suas construções imponentes, se tornava um símbolo de esperança para uma menina que havia perdido tudo, mas que agora começava a reencontrar sua própria força e coragem. Os primeiros dias de Manuela na fazenda foram uma mistura de medo, curiosidade e incerteza. Ela não sabia ao certo o que esperar de sua nova vida ali. A fazenda era diferente de qualquer lugar em que já tivesse estado antes. Havia espaços verdes por todos os lados, animais pastando em um campo aberto e um sentimento de paz que era totalmente desconhecido para ela. Mesmo assim, o medo do passado ainda a perseguia, tornando difícil se sentir completamente segura. Andrés sabia que não seria fácil conquistar a confiança de Manuela. Ela era uma criança assustada, e os olhos dela, apesar de curiosos, sempre estavam atentos ao menor sinal de perigo. Ele percebeu que precisava ser paciente, que Manuela não era uma menina que se abriria facilmente, especialmente depois do que passará com seu padrasto. Andrés decidiu que daria a ela todo o tempo e espaço de que precisasse para se sentir segura. Numa manhã ensolarada, Andrés encontrou Manuela sentada na varanda, seus pés balançando levemente enquanto ela olhava para o campo, onde alguns dos cavalos pastavam. Ele se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Com um sorriso suave, ele se sentou ao lado dela, deixando um espaço entre eles. "Você gosta de cavalos?" Andrés perguntou, tentando iniciar uma conversa leve. Manuela olhou para ele, seus olhos ainda um pouco desconfiados, mas curiosos. Ela assentiu lentamente, observando os animais que se moviam tranquilamente. "Eu nunca vi cavalos tão de perto antes", ela respondeu com a voz baixa, quase como se tivesse medo de falar alto demais. "Eles são criaturas incríveis. São muito inteligentes e gentis, quando tratados com carinho. Se você quiser, posso levá-la até o cercado para você conhecê-los melhor." Andrés sugeriu, com um sorriso encorajador. Manuela ficou em silêncio por um momento, seus olhos alternando entre Andrés e os cavalos. Ela queria aceitar o convite, mas o medo ainda era uma presença constante. Andrés parecia gentil, mas confiar em um adulto não era algo fácil para ela. Eles não vão machucar?" Ela perguntou, com uma voz tímida. "Não, Manuela. Eu prometo. Vou estar com você o tempo todo. Eles só querem um pouco de carinho, assim como você." Andrés respondeu, mantendo o tom suave. Ela respirou fundo e, após um breve momento de hesitação, assentiu. Andrés se levantou e estendeu a mão para Manuela, que a pegou com certa insegurança. Eles caminharam juntos até o cercado, onde alguns dos cavalos estavam pastando calmamente. Um deles, um cavalo castanho de olhar gentil, se aproximou devagar ao ver Andrés e a menina. "Esse aqui é o Sol. Ele é um dos mais mansos da fazenda. Você pode fazer carinho nele, se quiser." Andrés disse, dando um passo à frente e passando a mão pelo focinho do cavalo. Manuela olhou para o cavalo, seus olhos arregalados de admiração e um pouco de receio. Andrés manteve-se ao lado dela, esperando que ela tomasse sua própria decisão. Com um movimento hesitante, Manuela estendeu a mão e tocou o focinho do cavalo, sentindo a textura macia dos pelos. O cavalo bufou suavemente, como se estivesse aprovando o toque dela. "Ele é tão grande", Manuela sussurrou, com um sorriso discreto começando a se formar em seus lábios. "Sim, mas é um gigante gentil." Às vezes, as coisas grandes podem parecer assustadoras, mas nem sempre são ruins. Às vezes, elas só precisam de um pouco de coragem para serem entendidas. Andrés disse, observando a expressão de Manuela mudar aos poucos. Manuela olhou para Andrés e, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar nele. O sorriso que surgiu em seus lábios era pequeno, mas sincero. Ela continuou acariciando o cavalo, sentindo uma paz que não conhecia.
Com o passar dos dias, Manuela foi aos poucos se acostumando com a rotina da fazenda. Ela ajudava nos pequenos afazeres, como alimentar os animais e varrer a varanda. Andrés fazia questão de incluir Manuela nas atividades diárias, não como uma obrigação, mas como uma forma de ela se sentir parte da vida da fazenda. A cada dia, ela se mostrava um pouco mais aberta, menos tímida, e aos poucos o medo constante em seus olhos dava lugar à curiosidade. Numa tarde, enquanto Andrés cuidava de sua esposa no quarto, Manuela apareceu na porta, hesitante. Ela nunca tinha visto a esposa de Andrés de perto, apenas ouvido alguns dos empregados falarem dela em voz baixa. Andrés levantou a cabeça ao ouvir os passos leves e sorriu ao ver Manuela ali. Olá, Manuela. Quer entrar? Ele perguntou gentilmente. Manuela assentiu, entrando no quarto com passos cautelosos. Ela viu a mulher deitada na cama, tão pálida e frágil, e sentiu uma mistura de tristeza e curiosidade. Andrés ajeitou o travesseiro da esposa e se voltou para Manuela. Esta é minha esposa, Clara. Ela está descansando há muito tempo. Mas eu sei que, em algum lugar, ela ainda pode nos ouvir. Andrés disse, sua voz cheia de carinho e esperança. Manuela se aproximou da cama, olhando para Clara com atenção. Ela parecia dormir profundamente, e havia algo de sereno em seu rosto. Manuela olhou para Andrés e perguntou: ela vai melhorar um dia? Andrés suspirou, sentando-se ao lado da cama e pegando a mão de Clara com cuidado. Eu espero que sim, Manuela. Todos os dias, eu rezo para que ela acorde e volte para nós. Mas enquanto isso não acontece, eu cuido dela, e faço o meu melhor para que ela saiba que não está sozinha. Andrés respondeu, seus olhos fixos no rosto da esposa. Manuela sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A dedicação de Andrés era algo que ela nunca tinha visto antes. Ninguém nunca tinha demonstrado tanto amor por outra pessoa na frente dela. Ela se aproximou um pouco mais e colocou a mão pequena sobre a de Clara, em um gesto desajeitado, mas sincero. Eu espero que ela melhore também. Manuela disse, com a voz baixa. Andrés sorriu para Manuela, seus olhos cheios de gratidão. Aquele gesto significava muito para ele. Ver Manuela, que havia chegado ali tão assustada e quebrada, mostrando carinho por sua esposa era um sinal de que ela estava se curando aos poucos. Obrigado, Manuela. Tenho certeza de que Clara sente sua energia positiva. Andrés disse, tocando suavemente o ombro da menina. Nos dias seguintes, Manuela começou a participar mais ativamente da rotina da fazenda. Ela ajudava Joaquim a alimentar os cavalos e se aproximava cada vez mais dos empregados da casa, que passaram a tratá-la como parte da família. A fazenda começava a se tornar um lar para Manuela, algo que ela nunca tinha tido de verdade. Em uma manhã, enquanto ajudava Joaquim a carregar fardos de feno, ele olhou para ela com um sorriso. Você está ficando cada vez mais forte, Manuela. Logo vai ser mais rápida que eu. Joaquim brincou, arrancando um riso discreto de Manuela. Eu ainda tenho muito que aprender. Manuela respondeu, olhando para o feno com uma expressão determinada. Isso é verdade, mas você tem coragem. E coragem é a coisa mais importante de todas. Joaquim disse, dando-lhe uma piscadela. Manuela sorriu. Palavras de incentivo eram raras para ela, e cada uma delas parecia trazer um pouco mais de esperança. Andrés observava de longe, satisfeito em ver como Manuela estava se adaptando. Ele sabia que a menina tinha um longo caminho pela frente, mas o progresso que ela estava fazendo era algo que ele considerava um milagre. Numa tarde, Andrés chamou Manuela para acompanhá-lo em uma visita aos limites da fazenda. Eles subiram juntos em uma charrete puxada por um dos cavalos mais velhos e partiram pelo caminho de terra que atravessava os campos. Manuela olhava em volta, admirada com a extensão do lugar. Parecia que a fazenda não tinha fim. Esta fazenda pertenceu aos meus pais, e aos pais deles antes disso. Tem muita história aqui. Andrés comentou enquanto conduzia a charrete. Você sempre morou aqui? Manuela perguntou, curiosa. Quase sempre. Eu fui para a cidade por um tempo, estudar e trabalhar, mas nunca consegui ficar muito longe daqui. Esse lugar é meu lar, e agora é o seu também, se você quiser. Andrés disse, olhando para Manuela com um sorriso. Manuela olhou para ele, surpresa.
A ideia de ter um lar era algo que ela nunca tinha considerado como uma possibilidade real. A fazenda era um lugar bonito, cheio de vida, e Andrés era um homem gentil, diferente de qualquer adulto que ela já tivesse conhecido. Ela começou a falar, mas sua voz falhou. Ela não sabia como expressar o que sentia. Você não precisa decidir nada agora, Manuela. Eu só quero que você saiba que aqui você é bem-vinda. Sempre. Andrés disse, sua voz suave e sincera. Manuela sorriu, sentindo os olhos lacrimejarem. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que talvez pudesse encontrar um lugar para pertencer. Um lugar onde não precisasse viver com medo. Ela olhou para Andrés e, com um sorriso discreto, assentiu. Obrigada, Sr. Andrés. Eu acho que gosto daqui. Ela disse, sua voz firme pela primeira vez. Andrés sorriu, sentindo uma onda de emoção. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada, mas tinha certeza de que, com o tempo, Manuela encontraria a paz e a felicidade que merecia. E ele estaria ao lado dela, para garantir que isso acontecesse. A charrete continuou seu caminho pelos campos verdes da fazenda, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Manuela observava o cenário ao seu redor, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Ali, naquele momento, ela sentiu que finalmente poderia deixar o medo para trás e começar a construir algo novo, algo bonito e cheio de esperança. Manuela estava finalmente começando a se sentir segura na fazenda. Os dias passavam de maneira tranquila, e a rotina da fazenda proporcionava a ela uma sensação de estabilidade que nunca havia experimentado antes. Andrés a tratava como parte de sua própria família, sempre incentivando sua curiosidade e oferecendo suporte em todas as suas descobertas. A fazenda tinha se tornado um verdadeiro lar, mas, mesmo em meio a esse conforto, o medo de Silvério ainda a perseguia nos cantos mais escuros de sua mente. Ela sabia que ele não desistiria facilmente de controlá-la. Enquanto Manuela ajudava Joaquim a cuidar dos cavalos uma manhã, um sentimento estranho a envolveu. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada. Seus olhos se moveram de um lado para o outro, tentando encontrar a origem do desconforto, mas não havia nada de incomum ao seu redor. Mesmo assim, o sentimento permaneceu. Joaquim, percebendo sua distração, se aproximou e tocou seu ombro levemente. Está tudo bem, Manuela? Parece que viu um fantasma. Ele disse com um sorriso preocupado. Manuela hesitou antes de responder, ainda sentindo um nó apertado em seu estômago. Eu não sei, Joaquim. Só tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Ela disse, olhando para os limites da fazenda ao longe. Joaquim franziu a testa, seus olhos seguindo a direção do olhar de Manuela. Ele também não viu nada, mas conhecia bem a história dela. Sabia que seu medo não era infundado. Pode ser só impressão, Manuela. Mas vou avisar ao Sr. Andrés para ficarmos atentos. Não se preocupe, estamos aqui para cuidar de você. Joaquim disse, tentando tranquilizá-la. Manuela sentiu, mas não conseguiu afastar a sensação incômoda. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas o receio continuava lá, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Enquanto isso, Silvério não estava longe dali. Ele estava determinado a encontrar Manuela, e o ódio que sentia por ter perdido o controle sobre ela apenas o deixava mais obstinado. Ele a considerava um fardo, mas, ao mesmo tempo, um fardo que ele não permitiria escapar de suas mãos. A ideia de que ela estava fora de seu alcance o deixava furioso. Ele havia gastado dias rastreando-a, falando com conhecidos na cidade, e finalmente havia conseguido algumas pistas sobre o paradeiro dela. Silvério se aproximou da fazenda, mantendo uma distância segura. Seus olhos examinavam cada detalhe do lugar, tentando encontrar uma brecha, algo que lhe permitisse entrar sem ser notado. Ele viu os empregados trabalhando, as crianças brincando ao longe, e, finalmente, avistou Manuela perto do cercado dos cavalos. Sua expressão se contorceu de raiva e frustração ao vê-la ali, tão próxima de algo que parecia felicidade. Achou que podia fugir de mim, não é? Ele murmurou para si mesmo, escondido atrás das árvores que cercavam a fazenda. Silvério sabia que precisava ser cauteloso.
A fazenda era grande, cheia de empregados, e o dono não parecia ser alguém com quem ele pudesse simplesmente lidar. Precisaria de um plano, algo que garantisse que ele pudesse levar Manuela sem chamar a atenção. No final daquela tarde, Manuela estava na varanda, desenhando em um pedaço de papel que Joaquim lhe dera. Era uma cena simples da fazenda, com os cavalos pastando e o sol se pondo ao fundo. Andrés se aproximou, carregando 2 canecas de chá, e entregou uma para ela. Parece que temos uma artista aqui. Ele disse, olhando para o desenho de Manuela com um sorriso. Manuela sorriu timidamente e pegou a caneca de chá, agradecendo com um aceno de cabeça. É bonito aqui. Eu queria tentar desenhar para lembrar desse momento. Ela explicou, soprando o chá quente antes de dar um pequeno gole. Andrés se sentou ao lado dela, observando o horizonte por um momento antes de voltar a olhar para Manuela. Sabe, Manuela, estou muito feliz que você esteja começando a se sentir confortável aqui. Todos nós gostamos muito de você, e quero que saiba que faremos de tudo para mantê-la segura. Ele disse, a sinceridade evidente em cada palavra. Manuela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ela rapidamente piscou, tentando afastá-las. Ainda era difícil para ela acreditar que alguém poderia realmente se importar com ela daquela forma, mas a cada dia que passava, Andrés provava que suas intenções eram genuínas. Eu sei. Obrigada, Sr. Andrés. Eu me sinto diferente aqui. Mais segura. Ela respondeu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Andrés sorriu de volta e assentiu, levantando-se logo em seguida. Vou checar como estão as coisas na cozinha. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, certo? Ele disse antes de entrar na casa. Manuela continuou ali, aproveitando o momento de tranquilidade. No entanto, algo chamou sua atenção no limite da propriedade. Ela viu um movimento rápido entre as árvores, algo que parecia estar se escondendo. Seu coração disparou, e ela se levantou, seus olhos fixos no local onde vira o movimento. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação pregando peças nela, mas o medo voltou com toda a força. Sem pensar 2 vezes, Manuela correu para dentro da casa, sua respiração acelerada. Encontrou Andrés na cozinha, conversando com uma das empregadas, e correu até ele, puxando sua camisa com força. Senhor Andrés, eu vi alguma coisa. Alguém estava lá fora, perto das árvores. Ela disse, sua voz cheia de pânico. Andrés imediatamente se virou para ela, vendo o medo em seus olhos. Ele colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la. Tudo bem, Manuela. Vamos ver isso juntos. Joaquim. Ele chamou, e logo Joaquim apareceu na porta da cozinha, com uma expressão curiosa. Sim, senhor? Joaquim respondeu, olhando para Manuela e percebendo seu estado de nervosismo. Manuela disse que viu alguém perto do limite da propriedade. Quero que você reúna alguns homens e vá comigo até lá. Não vamos deixar isso passar. Andrés disse, sua voz firme e cheia de determinação. Joaquim assentiu e saiu para reunir os outros empregados. Andrés olhou para Manuela, seu olhar cheio de preocupação. Manuela, vou pedir para que você fique aqui dentro com Clara e as empregadas. Prometo que vou verificar o que está acontecendo, e não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Ele disse, tentando acalmá-la. Manuela assentiu, mas o medo ainda estava ali. Ela sabia que Silvério não desistiria facilmente, e o pensamento de que ele pudesse estar tão perto a deixava apavorada. Andrés e Joaquim, acompanhados por alguns dos empregados, caminharam em direção ao limite da fazenda. Eles estavam armados com lanternas e facões, prontos para qualquer eventualidade. Enquanto caminhavam, Andrés mantinha os olhos fixos nas árvores, procurando qualquer sinal de movimento. Manuela disse que viu alguém por aqui. Fiquem atentos. Andrés ordenou, enquanto avançavam pela vegetação densa. Eles procuraram por vários minutos, mas não encontraram nada além de folhas secas e galhos quebrados. Andrés sentia a frustração crescer em seu peito. Ele sabia que Manuela não mentiria sobre algo assim, especialmente considerando tudo o que ela havia passado. Se ela tinha visto alguém, então havia algo errado ali. Depois de um tempo, Joaquim se aproximou de Andrés, balançando a cabeça em sinal de negativa.
Senhor Andrés, não encontramos ninguém. Talvez tenha sido só um animal. Mas, mesmo assim, vamos redobrar a vigilância. Não podemos arriscar. Ele disse, tentando acalmar a preocupação evidente no rosto de Andrés. Andrés assentiu, mas a preocupação não desapareceu. Ele sabia que Silvério poderia ser perigoso, e o pensamento de que aquele homem pudesse estar rondando a fazenda o deixava inquieto. Sim, vamos reforçar a segurança. Não quero que Manuela sinta medo aqui. Este lugar deve ser seguro para ela. Andrés respondeu, sua voz firme. Enquanto isso, Manuela estava na sala de estar, sentada ao lado da cama de Clara. Ela segurava a mão da mulher em coma, como se isso pudesse trazer algum conforto. O medo ainda estava presente, mas ela se recusava a deixar isso dominá-la completamente. Ela tinha prometido a si mesma que seria forte, que não deixaria Silvério arruinar sua vida novamente. Ela olhou para o rosto de Clara, tão sereno, e sentiu uma onda de empatia. Mesmo sem conhecê-la direito, Manuela sentia que havia uma ligação entre elas. Ambas tinham passado por momentos difíceis, e ambas precisavam de alguém que as protegesse. E, de certa forma, Manuela queria proteger Clara também, mesmo que não soubesse como. Eu prometo que não vou deixar ninguém machucar você ou o Sr. Andrés. Manuela sussurrou, segurando a mão de Clara com mais força. Os minutos pareceram se arrastar até que Andrés finalmente voltou. Seu rosto estava sério, mas ele tentou sorrir para Manuela ao vê-la ali, tão preocupada. Não encontramos ninguém, Manuela. Pode ter sido um animal, mas, de qualquer forma, vamos reforçar a segurança. Quero que você saiba que faremos tudo para protegê-la. Ele disse, ajoelhando-se ao lado dela. Manuela olhou para Andrés, seus olhos ainda cheios de incerteza, mas ela sabia que ele estava fazendo o melhor que podia. Ela assentiu, tentando se acalmar. Eu acredito em você, Sr. Andrés. Obrigada. Ela disse, sua voz baixa. Andrés sorriu e colocou a mão no ombro dela, apertando de leve. Você é muito corajosa, Manuela. E eu prometo que não vamos deixar ninguém te machucar. Agora, por que não vamos até a cozinha e pegamos algo doce para comer? Acho que todos nós merecemos. Ele disse, tentando aliviar a tensão. Manuela sorriu timidamente e assentiu. Eles se levantaram, e Andrés a guiou até a cozinha, onde as empregadas já preparavam um chá para acalmá-los. O medo ainda estava lá, pairando no ar como uma sombra invisível, mas, por enquanto, Manuela sabia que estava cercada por pessoas que se importavam com ela. E isso, de alguma forma, a fazia sentir-se um pouco mais segura. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, todos se preparavam para vigiar e proteger o lugar. A sensação de perigo não havia desaparecido, mas o apoio e a determinação de Andrés e dos outros empregados davam a Manuela uma esperança renovada. Talvez, finalmente, ela pudesse enfrentar seus medos e encontrar a paz que tanto desejava. Manuela não conseguiu dormir direito naquela noite. Mesmo depois das palavras tranquilizadoras de Andrés, a ideia de que Silvério poderia estar tão perto a deixava em alerta. Cada som que ouvia na escuridão parecia amplificado, e ela se agarrava ao cobertor, como se isso pudesse afastar o medo. O quarto onde ela dormia era acolhedor, com móveis de madeira escura e uma pequena janela que deixava entrar a luz suave da lua, mas nada disso parecia ser suficiente para apagar a sombra de Silvério em sua mente. Ao amanhecer, Manuela se levantou, os olhos cansados, mas determinada a seguir em frente. Ela não queria deixar o medo controlar sua vida, e sabia que Andrés e os outros estavam fazendo tudo o que podiam para protegê-la. Depois de se vestir, ela desceu para a cozinha, onde foi recebida pelo aroma reconfortante de pão fresco e café. Andrés estava sentado à mesa, conversando com uma das empregadas, e sorriu ao vê-la entrar. Bom dia, Manuela. Como você está hoje? Ele perguntou, com uma preocupação sutil em sua voz. Manuela deu um pequeno sorriso e se sentou ao lado dele. Estou bem, Sr. Andrés. Um pouco cansada, mas estou tentando não pensar demais sobre ontem. Sei que vocês estão cuidando de mim. Ela respondeu, pegando um pedaço de pão e mordendo lentamente. Andrés assentiu e colocou a mão sobre a de Manuela, apertando-a levemente. E estamos, sim.
Você é parte da nossa família agora, e faremos tudo para garantir que você esteja segura. Ele disse com firmeza. Ela sorriu, um pouco mais confortada pelas palavras de Andrés. No entanto, a paz daquela manhã foi interrompida de forma abrupta quando ouviram um barulho alto vindo do lado de fora. Era um som metálico, como se algo tivesse sido derrubado. Andrés se levantou imediatamente, seu corpo ficando tenso, enquanto Manuela congelava em seu lugar, seus olhos arregalados. Joaquim! Veja o que foi isso! Andrés gritou, e Joaquim, que estava do lado de fora, correu para verificar. Manuela sentiu o coração acelerar. Ela sabia, em algum lugar no fundo de seu ser, que aquilo não era apenas um acidente. Algo estava errado. Andrés olhou para ela, tentando parecer calmo. Fique aqui, Manuela. Não saia por nada, entendeu? Ele disse, antes de seguir para fora. Manuela sentiu, mas, antes que pudesse sequer pensar em se mover, a porta da cozinha foi aberta com um estrondo, e uma figura familiar apareceu. Silvério. Seus olhos estavam fixos nela, cheios de raiva e intenção. Manuela sentiu o sangue gelar. Tudo pareceu desacelerar enquanto ela olhava para ele, a figura de seu padrasto invadindo o único lugar onde ela se sentia segura. Pensou que podia fugir de mim, garotinha? Silvério rosnou, dando alguns passos em direção a ela. Manuela tentou correr, mas Silvério foi mais rápido. Ele agarrou seu braço com força, puxando-a para si. Ela lutou, chutando e gritando, mas ele era forte demais. As empregadas gritaram, tentando impedir, mas Silvério as afastou com um movimento brusco, arrastando Manuela para fora da casa. Andrés apareceu no momento em que Silvério a estava levando para fora. Seus olhos se arregalaram ao ver Manuela sendo arrastada, e ele correu na direção deles, mas Silvério, em um movimento rápido, puxou uma faca do cinto e a apontou para Manuela, fazendo Andrés parar imediatamente. Nem mais um passo, ou a menina se machuca. Silvério disse, seus olhos frios e calculistas. Andrés levantou as mãos, tentando manter a calma. Ele precisava pensar em uma forma de tirá-la dali sem que ela se machucasse. Silvério, por favor. Ela é apenas uma criança. Deixe-a ir, podemos conversar, encontrar uma solução. Você não precisa fazer isso. Andrés tentou negociar, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Silvério riu, uma risada amarga e cheia de desdém. Solução? A solução é que essa menina volte para onde pertence. Ela é minha responsabilidade, e não vou deixar que nenhum milionário snob roube isso de mim. Ele retrucou, puxando Manuela com mais força. Manuela chorava, tentando se soltar, mas a mão de Silvério era como uma braçadeira de ferro em seu braço. Andrés deu um passo à frente, mesmo sabendo do risco. Silvério, se você realmente se importa com ela, vai deixá-la aqui. Você sabe que não pode dar a ela a vida que ela merece. Olhe para ela, você está assustando a menina. Andrés insistiu, tentando apelar para qualquer resquício de humanidade que pudesse existir em Silvério. Por um momento, Silvério pareceu hesitar, seus olhos se movendo para o rosto de Manuela, que soluçava, assustada. Mas a hesitação foi passageira, substituída por uma expressão de raiva ainda maior. Não me venha com suas palavras bonitas. Ela é minha, e eu vou levá-la de volta. Ele gritou, arrastando Manuela em direção à cerca que dava para fora da fazenda. Antes que Andrés pudesse agir, Silvério empurrou Manuela para dentro de um carro velho estacionado ao lado da estrada e entrou rapidamente. O motor roncou alto, e, antes que qualquer um pudesse impedir, o carro arrancou em alta velocidade, deixando Andrés e os outros empregados impotentes, observando enquanto a poeira subia no ar. Manuela estava presa no banco de trás, chorando em silêncio enquanto o carro acelerava pela estrada de terra. Silvério não dizia nada, seus olhos fixos na estrada à frente, as mãos firmemente no volante. O medo e o desespero consumiam Manuela. Tudo o que ela queria era voltar para a fazenda, para o lugar onde finalmente tinha encontrado um pouco de paz. Por que você está fazendo isso? Manuela perguntou, sua voz embargada pelas lágrimas. Silvério não respondeu de imediato. Ele manteve os olhos fixos na estrada, os dentes cerrados. Depois de alguns segundos, ele finalmente falou, sua voz carregada de amargura.
porque você é minha responsabilidade. Você acha que pode simplesmente fugir e me deixar para trás? Acha que pode viver uma vida melhor sem mim? Ele disse, o tom cheio de ressentimento. Manuela não sabia o que dizer. Ela sabia que Silvério não se importava realmente com ela, que tudo o que ele queria era manter o controle. Mas mesmo assim, ouvir aquelas palavras a machucava. Ela olhou pela janela, tentando imaginar uma maneira de escapar, mas o carro estava muito rápido, e Silvério não tirava os olhos dela. Depois de algum tempo, o carro parou em frente a uma cabana velha e mal conservada, no meio de um terreno abandonado. Silvério saiu do carro e puxou Manuela para fora, levando-a para dentro da cabana. O lugar era escuro e cheirava a mofo. Manuela foi empurrada para um canto, onde caiu no chão, seus olhos arregalados de medo. Fique quieta e não tente nada, ou você vai se arrepender. Silvério disse, a voz fria enquanto trancava a porta da cabana. Manuela abraçou os joelhos, tentando controlar o choro. Ela sabia que precisava ser forte, que precisava encontrar uma maneira de sair dali. Mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar e tentar pensar em uma maneira de escapar. Na fazenda, Andrés estava inconsolável. Ele não conseguia acreditar que Silvério havia conseguido levar Manuela. A culpa o consumia, e ele sabia que precisava fazer algo. Ele reuniu todos os empregados e explicou a situação, pedindo que todos se mobilizassem para encontrar qualquer pista sobre onde Silvério poderia ter levado a menina. Nós não vamos descansar até encontrar Manuela. Ela precisa de nós, e não vou permitir que aquele homem a machuque mais. Andrés disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Joaquim assentiu, colocando a mão no ombro de Andrés. Vamos encontrá-la, Senhor. Todos nós estamos juntos nisso. Manuela é parte da nossa família agora, e não vamos desistir dela. Ele disse, tentando confortar seu patrão. Andrés olhou para Joaquim, sentindo uma onda de gratidão. Ele sabia que não estava sozinho naquela busca, e isso lhe dava forças para continuar. Eles começaram a planejar, discutindo possíveis lugares onde Silvério poderia ter levado Manuela. Andrés fez ligações para amigos na cidade, pediu ajuda da polícia local e organizou grupos para vasculhar os arredores. Enquanto a busca começava, Andrés não conseguia tirar da cabeça a imagem de Manuela sendo levada. Ele se recusava a aceitar que poderia perdê-la para sempre. Ele prometera protegê-la, e agora sentia que havia falhado. Mas ele não desistiria. Não enquanto houvesse uma chance de trazê-la de volta. Na cabana, Manuela estava determinada a não desistir. Ela sabia que Andrés faria tudo para encontrá-la, mas também sabia que precisava fazer sua parte. Observando Silvério pela fresta de uma porta, ela percebeu que ele estava distraído, mexendo em algumas ferramentas velhas no outro cômodo. Ela começou a examinar o lugar, procurando qualquer coisa que pudesse usar para se defender ou escapar. Depois de algum tempo, encontrou um pedaço de madeira solto no chão. Era pesado e parecia forte o suficiente para ser usado como uma arma. Ela o pegou, sentindo o coração bater mais rápido. Sabia que era perigoso, mas não podia simplesmente ficar ali esperando. Quando Silvério entrou novamente no cômodo, ela se levantou lentamente, o pedaço de madeira escondido atrás de si. O que você está fazendo, garotinha? Silvério perguntou, desconfiado, ao ver Manuela de pé. Ela não respondeu. Em vez disso, reuniu toda a coragem que tinha e golpeou Silvério com a madeira, acertando seu braço e fazendo-o soltar um grito de dor. Ela correu em direção à porta, tentando destrancá-la enquanto ele se recuperava do golpe. Seus dedos tremiam, e por um momento ela achou que não conseguiria, mas finalmente a tranca cedeu, e a porta se abriu. Manuela correu para fora da cabana, seus pés descalços mal tocando o chão enquanto ela corria pela estrada de terra. Ela sabia que Silvério logo estaria atrás dela, mas não olhou para trás. Ela só podia pensar em uma coisa: chegar até Andrés, voltar para a fazenda, para o único lugar onde se sentia segura. Na fazenda, Andrés estava prestes a sair com um grupo de empregados quando ouviram passos rápidos se aproximando. Todos se viraram, e, para seu alívio e surpresa, viram Manuela correndo em direção à casa, o rosto sujo de lágrimas, mas determinada. Andrés correu até ela, seu coração batendo acelerado de alívio e emoção. Manuela! Ele gritou, estendendo os braços enquanto ela se jogava neles, soluçando.
Eu consegui. Eu fugi, ela disse entre soluços, segurando-se em Andrés como se sua vida dependesse disso. Andrés a segurou firme, sentindo as lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Você é incrível, Manuela. Estou tão orgulhoso de você. E prometo que agora, mais do que nunca, não vou deixar que nada de ruim aconteça a você. Ele disse, sua voz embargada pela emoção. Joaquim e os outros empregados se aproximaram, seus rostos cheios de alívio e alegria. Eles cercaram Manuela e Andrés, oferecendo palavras de conforto e apoio. Todos sabiam que ainda havia um perigo, que Silvério não desistiria facilmente, mas, naquele momento, tudo o que importava era que Manuela estava de volta, segura entre aqueles que a amavam. Manuela olhou para Andrés, seus olhos ainda vermelhos de chorar, mas havia uma determinação ali, uma força que antes não existia. Eu sei que ele vai tentar voltar, Senhor Andrés. Mas agora eu sei que não estou sozinha. E não vou mais deixar o medo me controlar. Ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Andrés assentiu, segurando o rosto dela entre as mãos e sorrindo com orgulho. E nós estamos aqui com você, sempre. Juntos, vamos enfrentar o que vier. Ele prometeu, e Manuela soube que, finalmente, tinha encontrado uma verdadeira família. Uma que a protegeria, a amaria e a ajudaria a superar qualquer obstáculo que o futuro trouxesse. O retorno de Manuela à fazenda trouxe um misto de alívio e preocupação para todos. Enquanto Andrés a abraçava, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o seu, ele sabia que aquele momento de paz seria temporário. Silvério havia mostrado que estava disposto a fazer de tudo para recuperar o controle sobre Manuela, e isso significava que eles precisariam se preparar para um confronto final. Andrés não podia falhar novamente. Manuela merecia uma vida livre do medo. No dia seguinte, o clima na fazenda era de tensão, mas também de ação. Andrés reuniu seus empregados e, com o apoio da polícia local, decidiu organizar um esquema de segurança para manter Manuela protegida. Joaquim estava à frente da coordenação dos homens que patrulhariam as redondezas da fazenda, enquanto Andrés fazia questão de pessoalmente se certificar de que todas as saídas estavam devidamente guardadas. Eles não deixariam Silvério se aproximar sem resistência. Manuela, embora ainda abalada, estava determinada a não se deixar vencer pelo medo. Ela sabia que Silvério poderia tentar novamente, mas confiava em Andrés e nas pessoas da fazenda. Além disso, pela primeira vez, sentia dentro de si uma coragem que desconhecia, uma chama que só se acendeu depois de sua fuga. Ela não seria mais uma vítima passiva. Naquela tarde, Manuela estava na varanda com Clara. Ela havia começado a passar mais tempo ao lado da esposa de Andrés, conversando com ela mesmo sem receber uma resposta. De alguma forma, Manuela sentia que Clara entendia. Enquanto acariciava a mão da mulher, ela começou a falar sobre o medo que sentia, mas também sobre a esperança que crescia dentro dela. Eu sei que ele pode tentar voltar, Clara. Mas, sabe, eu também sei que o Sr. Andrés e todos aqui farão tudo para me proteger. Eu sinto que finalmente encontrei um lugar para chamar de lar. E eu quero ser forte, por mim, por eles e, por você também. Manuela disse, sua voz suave enquanto olhava para o rosto sereno de Clara. Manuela não sabia se Clara podia ouvi-la, mas, por um breve momento, ela sentiu os dedos da mulher se mexerem. Foi um movimento leve, quase imperceptível, mas suficiente para trazer uma onda de emoção para a menina. Ela sorriu, apertando a mão de Clara com mais carinho. Eu sabia que você estava aí. Estamos juntas nessa. Manuela sussurrou, com os olhos lacrimejando. Enquanto isso, Silvério não desistia. Depois do fracasso de sua tentativa de manter Manuela sob seu controle, ele estava ainda mais determinado a recuperar o que considerava ser seu. Para ele, aquilo não era apenas uma questão de orgulho, era um desejo distorcido de manter o poder sobre a menina. Ele não conseguia aceitar que alguém tivesse tirado dela aquilo que, em sua mente doentia, lhe pertencia. Silvério passou dias observando a fazenda de longe, planejando sua próxima investida. Ele sabia que a segurança havia sido reforçada, mas estava disposto a arriscar tudo. Ele tinha uma única chance, e faria de tudo para garantir que dessa vez não falhasse. Sua mente estava tomada pela raiva e pela obsessão, e ele não via outra saída a não ser tomar de volta aquilo que acreditava ser seu direito. No início da noite, Silvério decidiu agir.
O céu estava nublado, e a escuridão começava a cobrir a fazenda. Ele se esgueirou pelas árvores, se aproximando dos limites da propriedade, tentando encontrar um ponto vulnerável. Ele estava preparado para enfrentar qualquer um que tentasse impedi-lo, sua determinação o deixando cego para as consequências de seus atos. Manuela estava na cozinha, ajudando uma das empregadas a arrumar a mesa para o jantar. A rotina da fazenda começava a trazer uma sensação de normalidade para sua vida, mesmo com a tensão que pairava no ar. Ela tentava se concentrar em pequenas coisas, como dobrar os guardanapos e posicionar os pratos, para evitar pensar na possibilidade de Silvério aparecer novamente. Joaquim entrou na cozinha, sua expressão séria, mas tentando parecer calmo. Manuela, acho melhor você ir para o quarto. O Sr. Andrés está lá em cima, ele quer conversar com você sobre algo importante. Ele disse, fazendo um gesto discreto para a empregada, que assentiu, entendendo a situação. Manuela percebeu que havia algo errado, mas decidiu não questionar. Ela confiava em Joaquim e sabia que, se ele estava pedindo aquilo, era por uma boa razão. Ela assentiu e saiu da cozinha, subindo rapidamente as escadas em direção ao quarto de Andrés. Ao entrar no quarto, encontrou Andrés ao lado da janela, olhando para fora. Ele se virou assim que a viu, seu rosto demonstrando uma mistura de preocupação e determinação. Manuela, preciso que você fique aqui, trancada, até eu voltar. Há uma chance de que Silvério esteja nas redondezas novamente. Não quero que você corra nenhum risco. Vou resolver isso de uma vez por todas. Ele disse, sua voz firme. Manuela sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não era apenas medo. Havia algo mais ali. Ela não queria ser apenas uma espectadora enquanto os outros arriscavam suas vidas para protegê-la. Senhor Andrés, eu não quero ficar escondida. Quero ajudar. Não posso simplesmente ficar aqui enquanto vocês lidam com ele. Ela disse, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Andrés se aproximou e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Manuela, você já fez muito. Você foi corajosa, mais corajosa do que qualquer um de nós poderia imaginar. Agora, preciso que confie em mim e nos deixe cuidar disso. Prometo que, quando tudo isso acabar, você terá a vida que sempre mereceu. Ele disse, seus olhos cheios de emoção. Manuela olhou para ele por um momento antes de assentir. Ela sabia que Andrés estava certo, mas ainda era difícil aceitar ficar de lado. Mesmo assim, confiava nele, e isso era o suficiente para que ela fizesse o que ele pedia. Tudo bem. Vou ficar aqui. Mas, por favor, tenha cuidado. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas brotarem. Andrés sorriu e acariciou o rosto de Manuela antes de se levantar. Vou voltar, prometo. Ele disse, antes de sair do quarto e trancar a porta por fora. Do lado de fora, Andrés se juntou aos homens que já estavam posicionados. Joaquim estava à frente, coordenando os empregados e os policiais que haviam sido chamados para auxiliar na segurança. Eles haviam avistado um movimento suspeito perto do limite da propriedade e estavam prontos para enfrentar Silvério caso ele tentasse algo. A noite estava silenciosa, o vento soprava suavemente pelas árvores, e a tensão no ar era quase palpável. Andrés sentia o coração bater forte, mas sua determinação em proteger Manuela era maior do que qualquer receio. Ele sabia que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas, para que Manuela pudesse viver em paz. De repente, um dos homens apontou para um vulto se movendo entre as árvores. Andrés estreitou os olhos e, com um sinal, indicou que todos deveriam se aproximar devagar. Eles avançaram em silêncio, cercando o local de onde vinha o movimento. Quando estavam perto o suficiente, viram Silvério, tentando se esgueirar pela lateral da propriedade. Silvério! Andrés gritou, sua voz ecoando pela noite. Silvério se virou abruptamente, seus olhos arregalados ao perceber que estava cercado. Ele sacou uma faca, apontando-a na direção de Andrés e dos homens que o acompanhavam. Saiam do meu caminho. Essa menina é minha. Ele gritou, a raiva evidente em sua voz. Andrés deu um passo à frente, suas mãos erguidas em um gesto de paz. Não, Silvério. Ela não é sua. Ela é uma criança, merece viver em paz, longe de você e de tudo o que você fez a ela. Não há lugar para você na vida de Manuela.
Andrés disse, sua voz firme, mas sem ódio. Silvério olhou ao redor, percebendo que não havia escapatória. A raiva em seu rosto deu lugar a uma expressão de desespero, mas ele se recusava a desistir. Com um grito de fúria, avançou na direção de Andrés, a faca em punho. Os homens ao redor reagiram rapidamente, tentando contê-lo antes que ele pudesse causar qualquer dano. Houve um breve confronto. Silvério tentou resistir, mas estava em desvantagem. Joaquim e outro empregado conseguiram desarmá-lo, enquanto os policiais o imobilizavam e o algemavam. Silvério gritava, sua voz cheia de ódio e frustração, mas ele já não tinha mais controle sobre a situação. Andrés observou tudo, seu coração pesado. Ele não sentia satisfação em ver Silvério sendo levado, apenas um profundo alívio por saber que Manuela estaria finalmente segura. Ele respirou fundo, olhando para Joaquim, que assentiu em sinal de que tudo estava sob controle. Obrigado, Joaquim. Não poderia ter feito isso sem você. Andrés disse, colocando a mão no ombro do amigo. Estamos todos juntos nessa, Senhor Andrés. Manuela é importante para todos nós. Joaquim respondeu, com um sorriso discreto. Quando Andrés voltou à fazenda, subiu as escadas rapidamente em direção ao quarto onde Manuela estava. Ele destrancou a porta e abriu, encontrando Manuela sentada na cama, os olhos cheios de expectativa e medo. Ao vê-lo, ela se levantou de imediato, correndo até ele. Senhor Andrés. Você está bem? Ela perguntou, segurando suas mãos e olhando para ele com preocupação. Andrés sorriu, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Estou bem, Manuela. Está tudo acabado. Silvério foi levado pela polícia, e agora você está segura. Ninguém mais vai machucar você. Ele disse, sua voz cheia de emoção. Manuela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas, dessa vez, eram lágrimas de alívio. Ela abraçou Andrés com força, sentindo o calor e a segurança de seus braços ao seu redor. Obrigada, por tudo. Ela sussurrou, sua voz embargada. Andrés a segurou firme, sentindo o peso de toda a tensão finalmente se dissipar. Você está tendo problemas para emagrecer? Você já tentou de tudo para caber naquela roupa que está guardada no seu guarda-roupas e não sabe mais o que fazer? Quer uma maneira descomplicada para começar a ver a balança diminuir os números? Então clique no link no primeiro comentário fixado, antes que as vagas se encerrem. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!